Boa noite, querida comunidade. Sejam todos muito bem-vindos hoje para o nosso primeiro encontro da novena de Natal. Ontem foi a abertura na missa das 18 horas, estamos no tempo do Advento, e a novena nos ajuda a refletirmos e a nos preparar para receber o menino Jesus em nossas vidas. Então, com alegria, nos aproximamos da solenidade do nascimento de Jesus. Por isso, queremos preparar nosso coração para receber com dignidade o menino Deus, que vem habitar entre nós. Neste ano, refletiremos sobre o tema da justiça, vivendo em uma sociedade marcada por tantas injustiças. Corremos o risco de perder a esperança. No entanto, nossa fé cristã nos faz lembrar que Deus não nos abandona. Apesar de nossas faltas, Ele caminha sempre conosco. Desde a criação do mundo, Deus esteve ao lado do ser humano e, na plenitude dos tempos, enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, o sol da justiça que cura com os seus raios. As motivações para as reflexões dos nossos encontros vêm dos ensinamentos do próprio Jesus, as bem-aventuranças. Abramos nosso coração, pedindo que o Espírito do Senhor nos ajude a ser pobres, humildes e confiantes. E só um parênteses, hoje estão conduzindo a novena de Natal, a pastoral do dízimo e a pastoral da comunicação. O dízimo está representado por Ana Cleide, Luísa e eu, Albani. E a PASCOM está representada por Adriana, Wagner, Fátima e a nossa coordenadora, a Virgínia. Então, que a Virgem Maria e São José nos acompanhem nesse caminho de oração, meditação e partilha. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó bondoso Pai Celeste, cheios de fé nos reunimos para meditar vossa palavra e rezar, enquanto nos preparamos para celebrar o nascimento do vosso Filho, Jesus Cristo. Enviai-nos o vosso Espírito Santo, a fim de que este encontro seja proveitoso para nós e nossas famílias, e favoreça a transformação de toda a sociedade. Amém. Palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor e para consolar todos os que estão enlutados, para transformar sua cinza em coroa, óleo de alegria em vez de luto, veste de festa em vez de espírito abatido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora um exemplo da nossa realidade.
Certo dia, um pai de família bastante rica levou seu filho para passear no interior. Sua intenção era mostrar ao filho quantas pessoas eram pobres naquela região. Eles passaram um dia e uma noite na casa de uma família muito pobre. Quando retornaram, o pai perguntou ao filho: "Como foi a viagem?" "Muito boa, papai", respondeu ele. "Você viu como as pessoas pobres são estranhas?" O pai perguntou. "Observei tudo. E o que você aprendeu com isso?" queria saber o pai. O filho respondeu: "Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta, iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira." Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou surpreendido. O filho acrescentou: "Obrigado, papai, por me mostrar como nós somos pobres." Então, diante desse texto da nossa realidade, eu vou ler o que o Papa fala sobre até uma reflexão que a própria novena nos faz. A pobreza e a riqueza estão relacionadas somente aos bens materiais? Como é possível ser pobre no espírito nos dias de hoje? Eu vou repetir. A pobreza e a riqueza estão relacionadas somente aos bens materiais? Como é possível ser pobre no espírito nos dias de hoje? Então, a nossa sugestão é que vocês, né, quando estiverem reunidos com sua família, leiam o texto, né? E partilhem esse questionamento. Agora eu vou falar o que o Papa fala a respeito. O pobre em espírito é aquele que assume os sentimentos e a atitude daqueles pobres que, em sua condição, não se rebelam, mas sabem ser humildes, dóceis, disponíveis à graça de Deus. O pobre em espírito não deposita sua confiança em si mesmo, nas riquezas materiais, não é obstinado nas próprias opiniões. A caridade é uma virtude essencial. Não é só materialmente que nós somos ser pobres ou ricos, né? Há essa possibilidade para doar-se aos demais, para partilhar com os outros sua riqueza, e aí se tornam pobres em espírito. Um rico que continua rico, com tantas pessoas morrendo de fome, não é um pobre em espírito. Agora, a nossa segunda questão, que era para refletir e partilhar, a Albani vai nos orientar. Então, toda novena de Natal, nós devemos ter um gesto concreto. Então, Padre Becker, ontem, na abertura, ele nos ofereceu um rico material falando sobre os pecados capitais e as virtudes que nós deveremos ter para combater esses pecados. Por exemplo, a soberba. O que é a soberba? É aquela pessoa que se acha completa, como se diz no popular, é a última bolacha recheada do pacote, né? Então, a pessoa sozinha se basta, não precisa de ninguém, ela é autossuficiente, ela é a melhor de todas e etc. E então, qual é a virtude que nós devemos praticar para eliminar este vício? É a humildade. E Jesus nos ensinou isso. Então, através da humildade, é que nós podemos combater esse pecado capital. E assim por diante. Ele fala de todos os pecados capitais e depois ele nos oferece um gesto concreto. Na pandemia, os planos econômicos das paróquias foram por água abaixo, né? Então, nós estamos em dificuldade por causa da construção. Isso é fato. Não só a nossa paróquia, mas todas as paróquias e também todas as entidades que dependem de doação. Então, esse gesto concreto, ele basicamente é o seguinte:
pensando no quarto mandamento da igreja, que é jejuar e abster-se de carne conforme manda a igreja, né? Quando que é solicitado a abstinência e o jejum? O jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E a abstinência todas as sextas-feiras do ano. Então, por que não, agora na novena do Natal, nas sextas-feiras, abstermos de carne e pegar esse dinheiro que iríamos gastar com a carne e reservá-lo? E no final, no dia 24, oferecermos este dinheiro em prol da construção. Isso foi apenas um exemplo para a nossa comunidade, mas nós podemos fazer isso com qualquer outra entidade, né, que nós tenhamos, que bate no nosso coração essa necessidade. Por exemplo, as irmãs ali da Avenida Kennedy, as irmãs das Mercês, elas cuidam de idosos enfermos, elas também estão em dificuldade. Nossa paróquia, com as doações que recebe, mensalmente está ajudando com alguma coisa material. Um grupo de paroquianos se reuniram e deram 3 colchões que elas estavam precisando, colchões para enfermos, né? E alimentos, cestas básicas, todo mês estamos enviando para lá. Então, o gesto concreto é isso, ou oferecermos para a nossa comunidade, para a construção, ou para qualquer entidade que nós achamos que deve receber. Então, não é pegar o envelope que foi entregue junto com esse flyer preparado pelo Padre Becker e juntar ali, pegar um dinheirinho nosso e colocar ali no envelope. Isso não tem valor. O valor está em fazermos um sacrifício e, com esse sacrifício, pegar aquele valor que nós iríamos gastar e colocar no envelope. Então, por exemplo, na minha casa, toda sexta-feira consumimos 1 quilo de contrafilé. Custa em torno de R$40. Então, eu vou juntar esses R$40 durante todo o advento, que são 5 sextas-feiras. E aí nós vamos ter, por exemplo, R$200, e esse dinheiro nossa família vai ofertar para a comunidade, em benefício das nossas obras. Certo? Então, é um exemplo. Agora, toda a comunidade deve pegar este flyer, ler com bastante atenção, praticar esses exercícios espirituais, para que, ao chegar o Natal, nós estejamos melhores, um cristão melhor, né? Então, é este o gesto concreto sugerido pelo nosso padre, tá bem? É isso, então. Palavra da Igreja. O Espírito, segundo a palavra, é o sopro de vida que Deus comunicou a Adão. É a nossa dimensão mais íntima, a dimensão espiritual, a que nos torna humanos, o núcleo mais profundo do nosso ser. Então, os pobres no espírito são aqueles que são e se sentem pobres, mendigo nas profundezas do seu ser. Jesus proclama os bem-aventurados, porque o reino dos céus lhes pertence. Quantas vezes nos disseram o contrário? É preciso ser algo na vida, ser alguém, é necessário ser famoso. E disso surge a solidão e a infelicidade. Se eu tenho que ser alguém, estou em competição com os outros e vivo numa preocupação obsessiva com o meu ego. Se não aceito ser pobre, odeio tudo que me lembra a minha fragilidade. Todos diante de si sabem que, por mais que se esforçam, permanecem sempre radicalmente incompletos e vulneráveis. Esse é o texto do Papa Francisco. Ando com a palavra de Deus. Inclina teu ouvido, Senhor, e responde-me, porque sou pobre e indigente. Guarda a minha vida, porque sou fiel.
salva o teu servo que confia em ti. Tem piedade de mim, Senhor, pois é em tua direção que eu clamo o dia todo. Alegra a vida do teu servo, pois é em tua direção, Senhor, que elevo a minha alma. Porque tu és bom e clemente, Senhor, e repleto de misericórdia por todos os que clamam a ti. Senhor, escuta minha oração, presta atenção à voz da minha súplica. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e eu andarei em tua verdade. Conserva íntegro o meu coração no temor do teu nome. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Como agora e era no sempre. princípio, Amém. agora e sempre. Amém. 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 Preces da comunidade. Irmãos e irmãs caríssimos, iniciando a novena de Natal, reconheçamos nossa pobreza e fragilidade diante de Deus, nosso Pai. Por isso, digamos: ensinai-nos, Senhor, Ensinai-nos, Senhor, a ser a ser pobres pobres no espírito. O próprio Deus, Criador do céu e da terra, quis se fazer pobre e nascer em uma simples manjedoura. Abençoai, Senhor, todas as crianças que são abandonadas e esquecidas. Para que encontrem um lar feliz, nós os pedimos. Ensinai-nos, Senhor, a a ser ser pobres no pobres no espírito. espírito. Muitas pessoas vivem cheias de bens materiais, mas vazias de sentido para viver. Fazei, Senhor, que saibamos partilhar os dons que recebemos com os mais necessitados. Nós os pedimos. Ensinai-nos, Senhor, A ser A pobres ser no pobres no espírito. espírito. A preparação para o nascimento de Jesus nos recorda de que Deus veio habitar entre nós. Fortalecei, Senhor, este grupo que inicia hoje a novena de Natal, para que seja fiel testemunha do vosso amor. Nós vos pedimos. Ensinai-nos, Senhor, a a ser ser pobres no Espírito. Antes da oração final e bênção, eu gostaria de convidar a todos a participar no segundo dia da novena, amanhã, às 19h30. Quem conduzirá a novena serão os ministros extraordinários da comunhão. Então, a nossa novena será às segundas, terças e sextas-feiras, às 19h30. Contamos com a participação de todos. Fazer oração juntos nos faz mais fortes, então contamos com vocês. Senhor e Pai, acolhei nossos louvores e agradecimentos. Dai-nos um coração repleto dos valores do reino dos céus e firme decisão para praticar vossa vontade. Com entusiasmo, queremos colaborar na construção de um mundo justo, onde reina a paz. Abençoai nossas famílias e fazei de nós fiéis seguidores do vosso amado Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre sua face e se compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Amém. Por intercessão de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Cristo, que vem para nos salvar, seja a nossa força na caminhada. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus.
estradas da vida, nas nossas vidas, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite.